Tiago, meus amados. Capítulo 2 de Tiago. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos. Capítulo 2 de Tiago. Diz assim, meus irmãos, a Bíblia. Bendito seja Deus. Verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Vamos repetir, irmãos? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Isso é bonito demais, irmão. Senhor Deus, fale conosco, Senhor. Pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu nome, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida para testemunho e louvor do seu nome, Jesus. Fala conosco pelo poder dessa palavra. Senhor, nos revela a palavra, nos dá sabedoria que vem do alto e anima-nos o coração aqui nessa noite para louvor e honra do seu bendito nome. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós já temos a irmã Maria conosco aí, ela que foi positivo para o Covid, mas já curada, né, irmã Maria? Para a glória de Jesus do Covid, foi feito o exame aqui no Centro de São Bernardo, Hospital Assunção, e ela foi curada para a glória de Jesus. Teve alguns sintomas, mas não foi preciso oxigênio, não foi preciso CTI, não foi preciso nada disso, né, irmã Maria? Graças a Deus teve repouso, tomou os chazinhos, tomou o remédio que o médico passou. Não vamos aqui politizar o nome de remédio, nós não sabemos o que o médico passou, não interessa. Mas ela tomou o medicamento e está aí, a irmã recuperada. Ouvimos o testemunho do querido pastor Natanael, que também recuperado, a irmã Tereza testemunhou, né? Eles que testaram positivo para a Covid, também curados para a glória e honra do nome de Jesus. A irmã Neuza, que não está aqui hoje, né, irmão Carlos, mas também curada para a glória de Deus, em nome também testou positivo, já curada para a glória do Senhor. E vamos orar pelo evangelista Carlinhos, de Rondônia, que testou positivo, está com auxílio de oxigênio, tem algumas comorbidades, tem alguns problemas de saúde, e ele está um pouco ansioso, e nós vamos orar para Jesus acalmar o coração dele e tirar ele dessa o mais rápido. Para quem não sabe, ele é advogado, ele tem o escritório no centro ali de Porto Velho. A filha está sempre em contato comigo, pedindo oração e passando o boletim médico. A irmã Vitória é uma psicóloga e ela está acompanhando de perto o pai. A mãe também testou positivo, está isolada em casa e ela está na correria lá, cuidando da família. Ou seja, irmãos, nós cremos no Senhor e vamos marchando pela fé. Sabemos que o nosso Deus é Deus que cuida de nós. Quem crê, meus amados? Que Deus tem um projeto para cada um de nós e as mãos do Senhor está de certa forma, cuidando de nós, nos dando vitória. Eu estou vendo os irmãos aqui, todo mundo com o maior cuidado possível, ninguém está abraçando ninguém, todo mundo com a sua máscara, com exceção que eu estou aqui falando, mas os demais tudo com máscara, fazendo uso do álcool em gel, e está tudo aí para a glória de Deus, caminhando diante da normalidade da proposta. Se alguém está esperando uma normalidade de casa cheia, sem uso de máscara, isso não é uma realidade para um momento. Esperamos que isso volte, mas não é para o momento a realidade de sair beijando, de sair abraçando. Não, pode caçar um jeito de comprar uma máscara com elástico mais frouxinho, porque senão sua orelha vai ficar viradinha, porque vai ter que usar essa máscara. Amém, meus irmãos? Quem já está acostumado a usar máscara aí, diz amém. Que é tão estranho, né, irmãos? É tão estranho a gente olhar assim e ver a igreja de máscara. Mas dá para dar glória a Deus? Vamos ver se dá para dar glória a Deus? Glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Dá para dar glória a Deus. Que bom, que maravilha, meus amados irmãos. Queridos, olha, a vida do ser humano, ele foi feito para viver, é um ser social. O ser humano é um ser social, ele é sociável.
ele precisa estar em harmonia com a sociedade. Nós dependemos do outro. Isso, querendo ou não, isso no sentido, isso no campo físico que nós estamos vivendo, nós somos dependentes. Por exemplo, eu não sei costurar, eu não sei fazer o terno. Não sei fazer. Dependo de alguém que costurou o terno. Dependo de alguém que toca. E a igreja é formada de um corpo. O corpo de Cristo tem os seus membros. E cada membro desenvolve suas funções e sua atividade. Nós somos dependentes. Dependentes. Desde dos primórdios, dos primeiros, dos homens caçadores e coletores, não é assim? Tinha aquele que saía para caçar, aquele que preparava, ou seja, é um ser sociável. Mas pensa em um ser difícil de conviver, é o ser humano. Ser humano é difícil de conviver, irmãos. Aliás, é tão complicado conviver em paz, que alguns irmãos até dizem assim: quer saber de uma coisa? Conviver com pessoas, eu não quero nem saber disso. Esse negócio de igreja, eu vou abrir mão de grupo, eu vou abrir mão de ser pastor, eu vou abrir mão de ir para a igreja, Irmão, não tem como. Tem pessoas que tentam se isolar no seu mundo. Não tem como. Você não vai encontrar pessoas perfeitas no seu caminho. Você vai encontrar pessoas imperfeitas, cheias de dificuldades, cheias de problema. Como você também, se você não sabe, eu vou aqui hoje dar um toque em você, vou te chacoalhar espiritualmente. Você é cheio de problema. Você é cheio de dificuldades. Eu sou cheio de dificuldades. Nós somos, posso falar uma coisa? Nós somos chatos. Nós somos chatos. Para conviver conosco não é fácil, não. Sabia disso, Prefeito Neemias? Nós somos enjoados. Se nós não praticar a alteridade, nós não conseguir olhar para o outro e procurar qualidades no próximo, nós vamos ficar rotulando todo mundo sendo rotulado por nós, e nós também sendo rotulados por eles, e vira uma guerra miserável em qualquer ser. Mas a Bíblia nos traz um ensinamento muito bonito aqui. Eu tenho dificuldades, eu sou um homem muito simples, vocês conhecem, raso, não tenho nenhuma profundidade como queria ter, mas na minha singeleza, alguns pontos eu quero trazer para nós aqui. Foi o que Deus colocou no coração. Não é algo assim, não, está no coração. O texto vai dizer: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Se a pessoa é uma pessoa que trata as coisas a ferro e fogo ele vai ser tratado. Se ele é uma pessoa que ele cobra demais dos outros, absolutamente ele vai ser cobrado. Isso é regra. Mas se você é uma pessoa que dá um voto de confiança, que tem misericórdia de quem está precisando e se coloca no lugar, quando você precisar, alguém terá misericórdia também de você. Vamos para a Bíblia, irmãos. Alguns versículos para nós refrescar a memória, para não ficar só nessa base aqui. Mateus, para nós começar aqui com os irmãos, em nome de Jesus, capítulo de número 6 de Mateus. É um prazer tão grande falar com teus irmãos aqui com a gente, meu Deus. Irmãos, esse é o evangelho de Jesus, o convívio social pacífico, e o convívio social com pessoas cheias de fraqueza e dificuldade. Eu olhar para o irmão e ver a dificuldade, mas olhar nele e ver que eu preciso dele e que ele é útil para mim e é útil na obra de Deus. E se ele falhou, Mateus 6,15, o que vai dizer o texto? Se, porém, você não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, é muito claro aqui. Tem alguma dúvida? Se tem uma coisa, você pode ser dizimista, ofertante, viver a palavra, mas se você não tem, eu estou fazendo aqui a continuidade da mensagem de ontem. Quem está entendendo diz amém. Querendo ou não, parece que é a continuidade da mensagem que nós pregamos ontem. O que está dizendo o texto aqui para nós, meus amados? Se você não perdoar o teu irmão,
Deus está dizendo assim: eu também não perdoo os seus pecados. O que vai dizer a oração de Mateus 6, meus amados? O que é que vai dizer? Mateus 6, verso 12. Perdoa a oração, Pai Nosso, conhecida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, aí no verso 15, vai deixar bem claro: se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Quem está entendendo diz amém? É automático, irmão. Você fechou o coração para uma pessoa, bloqueou o perdão e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E não é perdoar quem merece o perdão, é perdoar às vezes quem não merece. Então não tem como esse negócio de você querer se isolar no seu quadrado, se isolar no seu lugarzinho. Eu não quero mexer com ninguém, porque já me decepcionei com as pessoas. Você tem que decepcionar quantas vezes for preciso. Você precisa amar as pessoas como elas são. A Bíblia vai dar um detalhe para nós sobre questão de marido e mulher. Tem irmãs que sofrem tanto e tem irmãos também. Tem uma mulher dentro de casa tão difícil de mexer, tão difícil. Homem também. Talvez a irmã tenha um marido tão difícil de mexer, e ela é uma santa mulher de Deus. Ela tem que orar demais para Deus mudar o coração dela, porque senão ela ora e Deus não responde a oração, não sobe, não passa do teto, porque ela não perdoou o marido. Você já imaginou olhar para a cara, olhar para o rosto daquele... Imagina aí quando eu estou... Vocês já me viram nervoso? Vocês nunca viram, não queiram ver. Já não tem o rosto bonito, né? A máscara me ajuda bastante nessa época. Já não temos o rosto bonito e bravo. Você já viu o rosto dessas irmãs que você está vendo aqui, que são maravilhosas? Já viu ela nervosa, como é que ela fica transfigurada? Você já viu uma pessoa com ódio no olho? Quem já viu alguém com ódio no olhar? Quem já viu? É a coisa mais horrível que tem no mundo. É alguém com ódio. Parece aquele pitbull com o olho vidrado. Deus está dizendo assim, ó: vocês têm que aprender a viver socialmente, pacificamente. Vocês precisam viver em paz, para o meu espírito ter liberdade para trabalhar no meio da igreja. E como viver em paz? Mateus 7. Como procurar viver em paz? Primeira coisa, o irmão vai falhar, seu marido vai falhar. Você já imaginou quantas vezes você falhou para o seu marido? Quantas vezes ele falhou com você? Então vai ter falha. Quantas vezes vai ter o irmão da igreja que falhou, que você também falhou? Mas tem que haver perdão o tempo inteiro. Você está falando de perdão, irmão Cristiano, é porque houve o quê? Falha. Você está falando de perdão porque houve divergências. E temos que aprender a viver com isto. Eu já escutei coisas que você não sabe, irmãos. Eu já escutei coisas de irmãos que coração marcado. Capítulo 7 de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados. Irmão, você não é juiz de nada. Você não está no Supremo Tribunal do Céu para julgar. Vai vir um julgamento. Tem coisas que não são nós que julgamos, mas a palavra, ela por si vai tratando essas coisas e vai julgando. Nós não somos juízes. Então procure viver a sua vida aqui na terra pacificamente com o seu próximo. Você precisa respeitar o outro ser. Você depende dele. Depende tanto que a Bíblia ela vai falar para nós em várias passagens sobre a importância da união. Vai dizer para nós. Ao verso 2 do capítulo 7. Porque o juízo com que você julgar, do mesmo tamanho da medida que você vai usar para julgar alguém, serei julgado você também. Com a mesma medida com que tiveres medido, vos tornarão a lei da semeadura. Isso aqui é terrível. Então nós precisamos aprender a perdoar e evitar
qualquer atrito com os irmãos. Precisamos tentar, irmão, no culto da família, a família ter paz. É preciso você lutar pela paz. É preciso você ter um ato como de Judá, ser um pacificador. Muitas vezes nós somos inflamados com essa língua que o próprio Tiago vai falar. Uma língua que inflama. Uma língua que semeia contenda. Agora não tem coisa melhor. Porque o diabo sabe, irmão. O diabo sabe. E o próprio Deus também, que os homens unidos, eles fazem coisa extraordinária. Abrindo aspas para o presbítero Haroldo, uma mensagem que ele pregou uma vez, falando sobre a Torre de Babel. O próprio Deus diz assim: deixa eu descer lá e confundir, não é isso, Haroldo? A língua deles, porque não tem limites para ele, para o homem, quando eles estão unidos em torno de um propósito, em torno de um projeto. Mas você quer ver tudo não parar, não crescer, não avançar, é quando há barreiras. Um dos fatores que mais leva a igreja do Senhor a patinar na terra é a discórdia que existe. É o fogo da contenda que corre debaixo do monturo. Já viu? É o incêndio do disse-me-disse. É as pessoas que não conseguem aceitar o outro. Porque tem pessoas que para você aceitá-las não é brincadeira. Tem pessoas que ela te fere. Se você não tiver aquilo que Jesus nos ensinou, o amor verdadeiro, você não consegue viver com certas pessoas. Porque as atitudes delas são tão covardes e terríveis. Mas você não. Você é cristão. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você deve ter mansidão. Você deve ter temperança. Você deve ser guiado pela presença do Espírito Santo. Você não vai falar na ira. Você não vai falar na raiva. Você vai controlar o seu ímpeto. Eu gosto muito do Mateus 7 ainda, do versículo de número 12. Gosto demais. Porque tem muita gente que ele é péssimo para tratar as pessoas, mas ele é um bom cobrador como ele quer ser tratado. O que diz aí para nós em Mateus 7, 12? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. É mais ou menos assim: o que você quer receber do seu irmão, dá para ele. Você recebe de volta o que você deu. O que nós não entendemos é isso, irmãos. Nós somos muito simples, nós somos muito leigos. Nós não entendemos que existe, queridos e amados irmãos, a lei da ação e da reação. O que eu provoco na pessoa faz com que a pessoa provoque um sentimento em mim também. Quem está entendendo diz amém. Bendito seja Deus. Então, se você quer ser bem, você quer ser uma pessoa amada, bem, trata as pessoas bem. Faça o bem. Como você quer ser tratado, da maneira que você acha que você quer ser tratado, quer ser respeitado, respeite também o seu irmão. Irmão, será que eu não estou falando assim, meio que aéreo? Parece que ninguém está me entendendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Eu fico preocupado, porque parece que, eu não sei se é a máscara, que eu não estou vendo a expressão do rosto, não sei, mas é terrível você pregar com os irmãos com máscara, viu? Você não sabe, tem que ler os olhos agora mesmo, para entender o que está acontecendo. Mas não é isso. Como você quer que os homens te tratam, você deve também tratar os homens. Irmãos, eu já vou ler mais algumas referências com vocês. Eu acho muito interessante aqui. Escute aqui para vocês verem. Tiago capítulo 2. Ele vai tratar, o que é o capítulo que nós lemos, da questão, irmãos, da aparência, da acepção de pessoas no capítulo 2.
resumindo no convívio social. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que muitos dos irmãos, quando chega um nobre na igreja, até a fala ele muda. Ele pule as palavras, palavras polidas. Tiago vai dizer. Aí prepara a honraria. Tiago capítulo 2, eu li o texto antes. Ele vai falar que as pessoas querem, quando chega um rico, diz assim: assenta aqui na poltrona, no altar, por gentileza. Aí chega um irmão humilde, ele olha para ele e diz assim para ele: senta lá na calçada, dá para você escutar a palavra da calçada. A maneira de tratar as pessoas por uma posição social. Irmãos, isto é geral. Há um erro muito grande nisto. Aleluia. Tem pessoas que imaginam que tratando bem o rico, ele vai ter privilégio. Irmãos, a classe social rica são os que mais oprimem os pobres. Tiago escreveu isso. Quem sabia disso? Os ricos são os que mais oprimem os pobres. Aí Tiago está dizendo assim: vocês estão fazendo acepção de pessoas. Chega um grande no meio do ajuntamento de vocês. Tiago capítulo 2, só para refrescar a memória. Porque, verso 2 também. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdio traje, e atentardes para o que traz o traje de precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu ficarás em pé, ou assenta abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Irmãos, Deus não nos chamou para ser juiz. Cuidado com a forma que nós tratamos as pessoas. Eu já vi pessoas chegar na igreja. Irmãos, eu já vi pessoas chegar na igreja e você olha para a pessoa assim, o mais simples que chega na igreja são as pessoas que mais têm um coração voltado para a obra de Deus. E o ser humano tem dificuldade. Às vezes o cidadão engole gatos e sapatos do rico, mas dentro da igreja tem confusão com qualquer um, não suporta uma fraqueza do irmão. Precisamos, irmãos, aprender a respeitar cada pessoa como ela é. Porque fulano de tal chegou. Aí dá desprezo para os demais. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Irmão, é vergonhoso diante de Deus a acepção de pessoas, o julgamento precipitado que você faz. Quantas vezes você faz um julgamento precipitado e você se engana no julgamento que você fez? Chega pessoas que você olha para a pessoa e parece... Eu já vi histórias de alguém, me lembro de um cidadão, pensa no moço rico do norte de Minas, os carros que trabalham na empresa dele, que a fazenda desse cidadão, não vou falar o nome dele público, mas a fazenda dele, para você andar, os carros que andam dentro da fazenda, no meio da terra arada, é a Hilux, é o carro de trabalho, é um carro forte, que tem tração, é os carros que ele usa. Ele contando que uma vez chegou para comprar um veículo, o vendedor simplesmente deu desprezo para ele, aquela botina empoeirada, misturada com óleo, aquela aparência de um coitado. Chegou para comprar o carro e a pessoa olhava para ele e dava desprezo. Aí depois ele ia no gerente, o gerente falava, despediu o vendedor, porque dizia: não, rapaz, você não pode olhar para a aparência. A igreja está assim, irmãos, lugar de privilégio. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. A pessoa não vale a conta que tem no banco, a pessoa não vale o saldo que tem no banco, a pessoa vale uma alma perante Cristo Jesus, e nós devemos respeitar cada pessoa como ela é. Então os julgamentos, irmãos, tem que ser cheio de misericórdia para todo mundo, tratar as pessoas como elas são. Se tem uma passagem da Bíblia que eu admiro muito,
É a passagem de João que eu preguei ontem, capítulo 13. Aquela passagem de João, capítulo 13, nos mostra um Cristo sendo o Senhor de tudo, sendo dono de tudo, mas agora o nosso Cristo colocando o quê? Uma toalha e lavando os pés dos seus discípulos. É Jesus maravilhoso. E ele vai dizer depois assim, ó, ele lava os pés. Eles estranham aquela cena de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Eles estranham Jesus assim: se eu não lavar, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora. Vou explicar para vocês o que é isso. Se eu não lavar, vocês não têm parte comigo. Verso 16, irmãos. Capítulo 13, 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ao capítulo 13, verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Sinal de que é isso aqui, irmão? Humilhação, união. Jesus no capítulo 13 ele prega humildade e amor nas duas mensagens dele. Ele vai dizer assim, você nunca se pode colocar como maioral. Seja humilde. Se preciso for, se submeta ao trabalho mais duro, mais sérvio de um servo. Se humilha. Não se julga melhor do que ninguém, mas se humilha, porque grande sou eu, e eu sendo grande, lavei os seus pés. Tem pessoas que não pode, irmão, não pode receber um salário melhor do que o outro, não pode ter um carro melhor do que o outro, não pode ter uma posição melhor do que a outra, porque ele já começa a pisar nos menores. Mas tem pessoas, aleluia, que não tem aparência. Deus abençoou, Deus agraciou, mas permaneceram na simplicidade do evangelho. É gostoso, irmão Francisco. Estou pregando aqui, irmão Francisco está ali assim, né, irmão Chico? Dizendo, é isso mesmo, pastor. Ou seja, tem pessoas que não entendem essa mensagem, mas tem alguém que está entendendo essa linguagem. Nós precisamos se humilhar perante o bom Senhor. E procurar o quê? Convívio em paz. Procure as melhores palavras para falar com seu irmão. Procure não ofender o seu irmão. Tem pessoas que têm prazer em ofender, prazer em dar uma resposta áspera, e depois diz assim: você viu como é que eu tratei? Que o Senhor mude nossa natureza. Quem quer ser mudado pelo Senhor aqui? Eu contei para vocês e repito, estou encerrando já, né, irmãos? Tem mais umas duas referências, eu encerro. Sabe que numa noite muito fria, o frio intenso ele é terrível. Os animais, eles procuram viver agrupados. O pastor José Maria, que já morou no sítio também, já viu isso. Aquela noite fria, o gado vai malhar para dormir, eles deitam tudo pertinho do outro, né, pastor? Para ficar quentinho. Diz que um grupo de porcos, espinhos, a ilustração vai nos dizer, uma noite fria, eles iam morrer de frio. E eles disseram assim: se nós ficarmos isolados, nós vamos morrer. Vamos aproximar um do outro, para nós escaparmos. E eles começaram a encostar um no outro. Quando eles encostavam um no outro, eles percebiam que o espinho de um furava o outro. Havia um espinho furando um ao outro. Alguns disseram: eu vou embora, e saíram. Mas aqueles demais conseguiram se agrupar e ficaram ali. Claro que o espinho feria um ao outro, mas eles continuaram juntos. Quando amanheceu o dia e os primeiros raios de sol saiu, claro que tinha algumas feridas, meio empolados, mas estavam vivos.
Mas aqueles que tinham saído pelo caminho solitário tinham morrido. Aleluia. Servir a Deus na igreja é isso. É conviver com os porquinhos espinhos do nosso lado. Porque você também é um porquinho espinho, chato para viver. Mas nós precisamos estar juntos. Eu preciso de você. Você precisa de um pastor para pregar para você a verdade. E tem dia que a mensagem que eu estou pregando, ela é tão rígida e tão dura que vai te ferir. Tem dia que você vai ter vontade de ir embora. Você vai discordar do que eu falei, discordar do que eu preguei, porque quem sabe feriu os teus princípios. Mas você tem que aceitar a palavra. Quem sabe, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser pastor da igreja mais perfeita. Mas não vai ter essa igreja perfeita. O pastor dessa igreja perfeita é o Senhor Jesus. Quando ela for arrebatada para encontrar nos ares. Aqui nós temos dificuldades, aqui nós temos limitações, aqui nós temos lutas. E nós devemos receber os irmãos como eles chegam. Meu Deus. Quantas vezes o Senhor me surpreendeu? Quantas vezes o Senhor me surpreendeu? O Senhor às vezes Ele mostra que é Ele que cuida, que é Ele que põe certas pessoas no nosso caminho para nos abençoar ou para nos provar. Ele põe esses dois tipos de gente no nosso caminho. Quem já percebeu? Ele põe pessoas para nos abençoar, pessoas para orar conosco, para chorar junto, mas põe pessoas para nos provar, porque através da prova nós crescemos na pessoa bendita do Senhor. Eu falei que João 13 fala da humildade e do amor. Olha João 13 ainda, o versículo 34 e 35, que versículo lindo. Olha o que Jesus está dizendo. Um novo, é mandamento, viu irmão? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou. Qual é o mandamento? O amor ao próximo. É a marca do cristianismo. A misericórdia, o perdão é a marca do evangelho de Cristo Jesus. Não é agressão. A marca vão conhecer que eu sou servo de Jesus. Não é quando eu prego falando línguas estranhas aqui na frente. Não vão conhecer que eu sou servo de Jesus. É quando eu profetizo, quando eu revelo. Mas quando eu vivo o evangelho, pratico o amor e amo o meu irmão como o meu irmão é, e eu suporto as suas fraquezas, eu estou então sendo como Jesus, dando testemunho de vida. Não é bonito isso aqui não? Um novo mandamento que vos dou, que vocês devam amar uns aos outros. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de isolamento social. Tem pessoas que gostam disso, gostam de isolamento. O Senhor nos chamou para viver uma vida social. Isso aqui é a ação do diabo. O Senhor diz assim: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Se 2 de vocês concordar a respeito de alguma coisa, está assinado no céu. Se concordar 2 de vocês, não tem como servir a Deus sozinho não. Quando o Senhor mandou, Ele mandou de 2. Você é obrigado a conviver com seu irmão. Você é obrigado a cantar no grupo com a sua irmã. Você é obrigado a cantar no grupo com o seu irmão. Você é obrigado a ser obreiro, dividindo o grupo com um que você não queria ter no meio, porque você depende dele. Parece loucura, não é não? O Senhor manda de 2, se concordar de 2, o cordão de 3 dobra, é mais forte. É melhor aí ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro, se tiver frio, o outro aquece. Por que você quer se isolar então? Por que você quer viver isolado num grupo? Você não quer ter uma vida participativa, social na igreja?
Você quer se isolar, isso é o diabo. Toda ovelha desgarrada, ela vira presa. Você precisa estar envolvido no trabalho. Você precisa ter oportunidade para limpar a igreja, para cantar no grupo, para viver socialmente, para divergir de pensamentos. Nós temos que aprender a conviver com a divergência, irmão. Nosso problema é assim, se o diácono Rafael manifestar divergência de pensamento comigo, eu tenho que isolar ele. Você conversa. Isso é maligno. E o diabo quer botar isso em nós. Nós queremos todo mundo do nosso lado falando a mesma língua. Nós precisamos da divergência, da diversidade de pensamentos e de ideias. Quantas vezes eu estou aqui lendo um texto da Bíblia e leio 50 vezes e parece que eu já esticou a borracha até onde não deu mais e eu não consigo entender. Aí vem outro irmão aqui e o Senhor leva ele além. E quando ele fala, a minha alma se alimenta, a minha alma regozija na presença do Senhor. Você sozinho não é o corpo de Deus, você é apenas membro do corpo. E um membro depende do outro. Quem entendeu diz amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer para nós, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. É 2 Coríntios mesmo, não é, irmãos? Vocês estão sabendo o que eu estou falando? Não está nem sabendo, né, pastor? Meu Deus, vocês estão com pressa, irmão? Tá não? Que bom, não tem pizzaria para vocês ir mesmo, né? Mas vocês compram e levam para casa, vocês são inteligentes. 2 Coríntios 1, verso 4. Vamos ler o 3 também, porque ele é subsídio. Bendito seja o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com quê? Com a consolação com que nós recebemos, que nós fomos consolados por Deus. Então o ser humano precisa um do outro. Se Deus te consola, é para você consolar o irmão, com a mesma consolação que você recebeu de Deus. Já pensou, um irmão está aqui hoje desempregado, pensando em morrer, pensando que vai morrer, vou botar uma corda no pescoço, porque eu estou endividado, eu perdi o serviço, estou desempregado, não sei o que fazer para pagar minhas contas, não sei como fazer, estou desempregado. Aí chega o outro irmão e diz assim: irmão, eu também tive desempregado um tempo, irmão. Eu achei também que eu ia padecer. Eu estava numa luta, irmão, mas o Senhor Jesus abriu uma porta para mim e me honrou. Irmão, o mesmo Deus que me honrou vai abrir uma porta para você. Porque a pessoa está desempregada. Chega um que nunca teve desempregado. Por mais que ele vai falar, não tem valor a palavra dele, porque ele não sabe o que é sofrer. Um canceroso, uma irmã que está com câncer na mama. Ai meu Deus, câncer na mama. Vou morrer com esse câncer na mama. E a outra irmã chega assim e diz assim: olha, eu também passei por câncer na mama. Eu também achei que eu ia morrer. Fiz a mastologia, fiz o exame, sei lá, do seio. Fiz o exame, estava lá o câncer. Comecei a fazer quimioterapia e o Senhor me curou. Eu estou 100%. A irmã que vai ouvir o testemunho vai dizer: opa, o Deus que eu sirvo cura câncer. Curou a irmã, Ele vai me curar também. A igreja depende de quê? É o corpo, é um consolando o outro. Quem já foi consolado por um irmão? Quem já foi consolado? Eu estava numa luta uma época, tinha um diácono na igreja, e o pastor servindo a Deus, mas numa luta, irmão, mas numa luta daquelas sem precedentes, aquela luta terrível que parecia que não acabava mais, que não terminava mais. Quando foi um dia 3 da manhã, eu acordei para orar. Quando eu acordei para orar, tinha uma mensagem do diácono da igreja. Isso eu estava lá em Caratinga na época. E o diácono, na época era o diácono Cleonilson, 3 da manhã. Ele levantou, dirigia a mocidade e falou: pastor, eu acordei agora para orar. Estava orando pelo senhor.
E Deus me deu essa passagem da Bíblia. Eu vi a mensagem, naquela época o Zap era pouco usado, era mensagem de texto. Eu li o versículo que Deus tinha dado para ele, e eu comecei a chorar na madrugada. Aquilo me trouxe conforto. E no final da mensagem ele falou assim: eu tenho certeza da vitória que está chegando. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas Deus nos colocou no mesmo aprisco, Deus nos colocou na mesma reunião para nós conviver e receber o mesmo Espírito, receber o mesmo poder de Deus para nós vencer as lutas, para nós vencer as dificuldades. Agora tem uma coisa: se nós não aprender a fazer, obedecer ao que está sendo ensinado aqui, vai acontecer o que aconteceu com Mateus 18. As crianças perderam o costume com o culto, né, irmão? Está agitada. Mateus 18, 35. Mateus 18, 35. Estou encerrando com vocês. Glória a Deus. Encontraram, irmãos? Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O que aconteceu, irmão? O cidadão tinha uma dívida para pagar e não tinha com que pagar. Ele implora, né, ao seu senhor que perdoasse aquela dívida. Está me ouvindo, irmãos? Ele implora que perdoasse aquela dívida. Você diz assim: eu vou perdoar você. Você me pediu perdão, eu vou te perdoar. E ele todo feliz da vida sai: o Senhor me perdoou, o Senhor me deu vitória. Todo feliz da vida, irmão, porque não tem coisa mais gostosa do que receber perdão. Irmão, é mais gostoso do que dinheiro no bolso. Você ofendeu a esposa, você machucou, e você pediu perdão, ela diz assim: fique em paz, eu te perdoo. Você machucou um irmão, você feriu, você chega para o irmão: irmão, me perdoa, pelo amor de Deus, eu errei. Alguém já pediu perdão a alguém? Alguém já pediu perdão? É tão gostoso, e a pessoa olha para você e diz assim: não, fique em paz, meu coração está limpo, eu te perdoo. Irmão, é uma sensação de liberdade que você não imagina. Você pode orar, você pode pular, porque Deus vai responder a sua oração. Você pediu perdão, você não está de mal de ninguém, seu coração não está rancoroso. O cidadão recebe o perdão. Quando ele sai, ele encontra outro que devia para ele uma quantidade muito menor. Mas ele põe a mão no pescoço do cidadão, aperta o pescoço e diz: se você não me pagar, eu te levo na justiça, eu te prendo, eu vou procurar os meus direitos, se você não me pagar. E começa a apertar o cidadão. Aí alguém vê e fala assim: senhor, é a parábola aqui, senhor, aquele rapaz que o senhor perdoou aquele valor tão alto, pegou o outro lá fora ali, devia para ele uma quantidade pequena, pegou, ele está matando, e diz que quer receber, e quer porque quer receber de qualquer maneira, e está feia a coisa. Aí vai dizer o texto, 34: indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até pagasse tudo o que devia. Aquilo que já tinha sido perdoado veio à tona novamente. Ou seja, irmão, quando você não perdoa o pecado, você executa a sentença. Você está com raiva de alguém, você aproveita e faz a sentença. Você fala mal, você degrine a imagem, você calunia a pessoa, você fala. Deus está dizendo assim: vou tratar você da mesma maneira. Você vai pagar tudo que você deve. Irmão, você viu que conviver socialmente não é porque você quer, não, você é obrigado. Você é obrigado a congregar, você é obrigado a trabalhar. Você veio de uma família e precisa constituir família. Você precisa procurar viver com as pessoas pacificamente, como cristão. Mas hoje, me desculpe que eu vou falar aqui, os cristãos são os piores no convívio social. Muitas vezes são os piores. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem quer viver melhor? Com as pessoas que estão do seu lado, com seus vizinhos, com seus irmãos na igreja.
Tem pessoas, irmão, que se você for perguntar pelo vizinho dele quem é ele, você fica assombrado, porque a pessoa não dá testemunho de cristão, não dá testemunho de um verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então, faz misericórdia, perdoa quem tem que perdoar, ama sobretudo, mesmo que pareça que você está levando prejuízo. A Bíblia diz que quando o Senhor vai apartar as ovelhas dos bodes, Ele vai dizer assim: eu tive fome e me deste de beber. Vai dizer para as ovelhas: tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestiste. Alguém vai dizer: mas quando é que eu te vi nu? Ele vai dizer: quando você fez alguma coisa a um dos meus, é a mim que você fez. Quem está entendendo diz amém. Ô irmão, o evangelho de Jesus é isso aqui: é amar, é perdoar, é fazer o bem, é não amar com acepção de pessoas, olhando para os ricos. Tiago vai escrever assim, ó: por que vocês bajulam tantos ricos e desprezam os humildes da igreja? Tiago vai escrever no 2, no 6: mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimiste, não vos oprime os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Quem está entendendo diz amém. Então por que vocês gostam tanto do rico? Bajula os ricos, bajula quem tem posição e despreza os humildes. Não são os ricos um calo no sapato de vocês? Está aí. Se você continuar lendo Tiago no capítulo 5, vai falar dos maus ricos, que tomou o salário do trabalhador. Tiago capítulo 5, do 1 ao 6, do rico que defraudou, que humilhou o pobre, e o pobre não conseguiu ter vitória diante do rico. Que Deus nos abençoe, meus amados. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Quem quer amar mais um pouco mais, fica em pé. E se você que está aqui, irmão, tem alguém aqui nessa noite? Eu queria que você fosse sincero. E você tem que perdoar alguém e você não consegue perdoar. E você queria receber uma oração da igreja. Eu quero te chamar aqui na frente, bem longe um do outro. Você vai vir aqui. Você precisa perdoar alguém que te fez mal e você não está conseguindo perdoar, e você quer uma oração especial. Você é uma pessoa que não tem paz, você não consegue conviver com ninguém pacificamente. Você está agora com ira no coração, está com o coração irado. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Tem alguém? Não tem? Está tudo em paz? Não tem ninguém que quer uma oração? O coração está limpo? Irmãos, diante de mim não tem nada a ver. O negócio é diante de Deus, com quem nós temos que tratar. Não tem ninguém que está com o coração rancoroso. Está todo mundo perdoando o seu próximo. Está todo mundo amando os irmãos. Então tá bom. Então, melhor ainda. Que bom que está assim. E é para estar assim mesmo. Porque se você está ficando no seu lugar aí, de mal de alguém, sem falar com uma pessoa, sem conversar com alguém, de mal, Deus está enxergando a mensagem que foi pregada e as minhas mãos estão lavadas diante de Deus e da tua vida. Se tem alguém que não fala com você e você sabe, caminha na pessoa e pede perdão. Se você não fala com você, vai lá e pede perdão para a pessoa. Mesmo que a pessoa que errou, você como cristão, aproxima e peça perdão. Quem sabia disso? Procure viver o evangelho, irmão. Dá testemunho de cristão, procurando ter paz aonde você andar. Levante as mãos aos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite tão especial na Tua presença. Nos ajude aqui nessa noite. Cobre-nos com Teu sangue aqui nessa noite. Derrama sobre nós o Teu poder e a Tua graça. Ó Deus, abençoe esses irmãos que aqui entraram nessa noite para ouvir a Tua palavra. Não deixe eles voltar vazios para a sua casa, mas que possam voltar para a sua casa com a bênção nas mãos, perdoando as pessoas, amando como elas são, para a glória, para a honra do nome de Jesus. Glória a Deus.